estarmos aqui na tua casa de oração para sermos ministrados por ti. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, revela-nos a tua palavra, que o teu nome, somente o teu nome, seja exaltado e glorificado. Se move com liberdade, se move com poder, se move com glória nesse lugar, e que possamos nos alimentar da tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos na certeza de que o Senhor ouve e responde. Se você crê, diga amém. Dê um glória a Deus aí, irmão. Você pode se assentar. Eu tenho algo da parte de Deus a ministrar a sua vida. Eu quero nessa noite, de forma muito simples, como gosto de ministrar a palavra, tirar lições para a nossa vida, a partir da vida de Demas. Quem é ele? O que foi que ele fez? Como foi que ele viveu? A palavra vai nos falar, no Novo Testamento, 3 vezes sobre esse homem. E a primeira vez que é mencionado na palavra, Demas é apresentado como um cooperador. Filemon, capítulo 1, verso 23 e 24. Antônio, se puder botar aí por gentileza, muito obrigado. Filemon, capítulo 1, verso 23 e 24 diz: Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus o quê? Cooperadores. A segunda vez que ele aparece, apenas seu nome é mencionado. Colossenses capítulo 4, verso 14, vai nos dizer: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Mas na última vez que é mencionado, Demas é apresentado como um desertor, alguém que abandonou a fé. E Paulo vai ser enfático quando fala para Timóteo. O motivo desse abandono foi amar o presente século. Essas palavras que eu vou ler aqui para você, de 2 Timóteo 4, de 9 a 11, são as últimas palavras do apóstolo antes dele ser degolado, porque assim ele morreu lá em Roma. E escrevendo ao jovem pastor Timóteo, no verso 9, 10 e 11 de 2 Timóteo está escrito: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Repita comigo: pois Demas, fala mais forte, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Concordam comigo que pelos relatos bíblicos ele começou até bem a sua carreira? Foi apresentado como cooperador, alguém que vivenciava o ministério do apóstolo Paulo. Mas terminou, não sou eu aqui juiz de Demas, até porque eu não terminei a minha carreira. E não tenho hábito nem prática de meter pedra em ninguém, mas refletir, eu e você precisamos refletir. Ele começa muito bem. Ele é apresentado como um cooperador, mas termina mal demais, irmão. Ele termina como desertor, como alguém que apostatou da fé. Já o apóstolo com quem ele servia, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Se há algo que precisamos aprender, olhando a trajetória de Demas, que a Bíblia nos ensina, alguém que começou muito bem, mas que terminou muito mal, é preciso considerar Eclesiastes 7:8, que vai dizer que melhor é o fim de uma coisa do que o seu início. Porque começar, qualquer um começa. A grande questão é combater o bom combate, a grande questão é completar a carreira e até o último dia da nossa vida não perder a fé. A gente aprende que uma pessoa que alcança a maturidade, tanto psicológica como espiritual, tem propósito de vida. Alguém que amadureceu sabe aonde quer chegar, não entra de gaiato no navio.
sabe para onde Deus está lhe levando, sabe qual a sua missão nessa terra, qual a característica de alguém que amadureceu espiritualmente e psicologicamente. Ela tem um claro e definido senso de propósito. E considerando a história de Demas, nós precisamos refletir juntos diante de Deus e da exposição da palavra. O que estamos fazendo da nossa vida? Para onde estamos direcionando ela? Porque se a vida, querido, é vivida apenas ao sabor do momento, se a vida é vivida na base do improviso, se a sua vida é vivida com variações drásticas de humor, uma hora é uma coisa, daqui a pouco é outra, completamente diferente, você vai andar em círculos. E quem assim procede na vida, demonstra que não alcançou grau desejável de amadurecimento. Jesus, quando fala aos seus discípulos sobre o discipulado, ele usa uma parábola, que eu guardo isso para mim, para todas as áreas da minha vida. Jesus vai dizer assim, coloca aí por favor, Antônio, Lucas capítulo 14, verso 28, Jesus está dizendo assim, ele está ensinando sobre o preço do discipulado, e realmente querer seguir a Jesus. Olha o que Jesus vai falar, no verso 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem irão rir dele e dirão, este homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar. Respeitando o contexto do texto, ele está falando que se você se propõe ser discípulo de Jesus, vá até o final. Porque quem põe a mão no arado não pode olhar. Então eu não posso entrar de gaiato no navio. Eu tenho que saber qual é a minha razão de ser e existir. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então Jesus aqui nos dá a orientação que devemos utilizar em todas as áreas. Tudo que viermos a fazer em nossa vida deve ser, diga comigo, consciente. Fala mais forte, diga consciente. Eu peço para você repetir, porque a repetição é um dos métodos da aprendizagem. Então diga consciente, bem pensado e planejado. É básico que você esteja na direção de Deus. Amém? Porque eu estou falando da sua vida, eu estou falando da minha vida. Então preste atenção a isso na sua vida em nome de Jesus. Porque nunca construiremos nada em nossa vida se formos daquele que começam, mas não terminam. Só devemos começar o que podemos acabar. E lhe estimulo a fazer isso nas pequenas coisas, nos contextos de menor repercussão na minha e na sua vida. Se propôs a ler quantos livros por ano? Leia. Já disse quantas vezes que ia ler a Bíblia todo dia? Leia. Já disse quantas vezes que ia emagrecer? Emagreça em nome de Jesus, irmão. A minha luta é contra o doce. Quantas vezes já disse que só vou comer doce no final de semana, e às vezes dá uma escapadazinha. Das pequenas coisas, para ter isso firmado na vida, ser daqueles que começa e termina. É com tristeza que eu falo, para que esse não seja nem o meu nem o seu fim. Demas começou muito bem, mas terminou mal demais. E que o Espírito de Deus ministre a mim e a você, como será em nossa vida. Eu estou aqui para profetizar que a sua trajetória será de bênção até o final, em nome de Jesus. Firmado na presença do Eterno, sabendo que precisa ser trabalhado todo santo dia. Não somos obra acabada, rendido aos pés do Senhor, se alimentando da palavra, investindo na intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que o menor sussurro dele a gente possa entender. E Paulo diz o que acontece: Demas amou o mundo. A expressão que ele usa, amou o presente século e abandonou. Não apenas Paulo, a causa que Paulo abraçava, Cristo, a mensagem do Evangelho. Ele abandona a fé, ele se afasta de Deus. Qual tem sido a sua caminhada? Permanece numa crescente
ou já não é mais a mesma coisa. Não se engane. O que aconteceu com Demas pode acontecer com qualquer um de nós. Quem está de pé, cuide para que não caia. O que aconteceu com Demas, igreja? O que tem acontecido com as pessoas, irmãos e amigos? Sabemos que uma apostasia, um afastamento, um esfriamento não acontece da noite para o dia. Uma queda, o abandonar a fé não é de repente. Ouviu um psiquiatra no congresso que a gente estava? Ele diz assim, interessante, né? Que uma das causas de morte entre pastores é coração. Mas tem alguém que diz assim, morreu de um infarto fulminante. Eu falei, não, já estava preparando isso aí há uns 30 anos que não se cuidava. É ou não é? Foi da noite para o dia? Não, foi não. Foi muita picanha, muita gordura, muito refrigerante. Foi da noite para o dia? Foi não, irmão. O negócio foi preparado há muito tempo. O desleixo, o descuido. Espiritualmente, a mesma coisa. A mesma coisa. Alguns dizem que ele não resistiu àquele tempo de terror, que de fato era. Aquele tempo de perseguição. Paulo estava preso e dentro de pouco tempo iria ser decapitado. Muito certamente Demas enfraqueceu na fé. E deve ter chegado à conclusão que não valia a pena passar por tudo aquilo. Vale a pena o que para você? Vale a pena se comprometer com Cristo e ter prejuízo nos seus negócios para não fazer nada ilícito? Vale a pena? Vale a pena não abrir mão da palavra de Deus? Ou será que você já tem aberto concessões? É assim que o esfriamento se processa. Vale a pena o que para mim e para você? A que se resume a minha e a sua vida? Será, irmãos, que em nossa vida a gente tem dado valor ao que de fato tem mais valor? Quais têm sido as nossas prioridades? Deus está em primeiro lugar? Depois do Senhor vem realmente a nossa família? Depois você lê em casa, Mateus capítulo 6, de 25 a 34. Jesus ensina qual deve ser a escala de valores pela qual devemos viver. E no verso 25, pode botar aí, Antônio, por favor. Mateus 6, verso 25. Ele vai dizer assim: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Versos 31 a 32. Portanto, não se preocupem dizendo: o que é que vamos comer? O que é que vamos beber? O que é que vamos vestir? Olha o que Jesus disse: os pagãos é que priorizam essas coisas. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, porque meu Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Ou seja, eu sou um pai humano. Meu filho hoje à noite não precisa, antes de dormir, bater na porta do meu quarto e dizer assim: pai, amanhã antes de eu ir para o colégio, o café vai estar na mesa? Eu sou pai. Já está tudo certo. Se eu, sendo um pai falho, vou prover dessa forma, imagine Deus. Você não precisa abrir concessões indevidas, de maneira nenhuma. Ouvi um testemunho, irmão, que só para ser crente mesmo, para acreditar num negócio desse. Pastor Michel Piragini, um irmão, tinha um ministério de abrir igrejas. Por ano ele abriu umas 70. E tem um empresário americano que ajudava ele a cobrir todas as igrejas. Na bolha imobiliária que aconteceu, esse irmão passou por diversos problemas. Procurou o pastor e disse: ó, não vou poder mais estar junto com você nisso aí, porque essa bolha imobiliária que aconteceu me quebrou aqui, deu uns problemas. E ele fez: e agora, Senhor? Vou deixar de construir igrejas? Ele foi orar. Deus disse assim para ele: ligue para o pet shop tal e pergunte pelo nome desse cachorro. Gatilho silencioso. Eu estou ficando esquizofrênico. Ligar para um pet shop, procurar saber de um cachorro. O que é que tem a ver com cobertura dos templos que a gente está construindo? E o Espírito Santo insistiu. Ele vai ligar. Vou fazer a primeira prova, vou ligar.
vou dizer o nome, se tiver o cachorro já não é loucura minha. Ele liga para lá e diz: quanto é que está o gatilho silencioso? Fez silêncio do outro lado. Bem, esse cachorro está aqui, mas não está à venda. Quem disse a você? Explicar vai ser meio difícil. Eu quero comprar esse cachorro. Para encurtar a história, ele comprou o cachorro. Um dia estava na porta de casa andando com o cachorro. Passa um espanhol, olha para o cachorro e diz: você sabe que cachorro é esse? Você sabe que esse cachorro é adestrado? Ele disse: não. Disse: moço, eu só sei que o nome dele é gatilho silencioso. Eu não sei mais de nada desse cachorro. Eu não crio cachorro, eu não conheço nada de cachorro. Você sabe que ele é adestrado? Deixa eu te dizer uma coisa: se você botar esse cachorro para participar das competições, ele vai ganhar as competições. Ô irmão, diz como as igrejas foram cobertas por causa do gatilho silencioso, irmão. Ele ganhou todas as competições. Todas. Não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão de nada ilícito. Não abra concessões para nada ilícito. Porque a nossa provisão vem do Senhor. Ouvi isso esses dias do pastor Michel Piragini, lá da PIB de Curitiba. Missionário que a igreja ajuda. Deus provê, irmão. Deus provê. É o que ele diz, é o que o Senhor Jesus nos ensina. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas que ele se refere às coisas do texto, mas tudo que é real necessidade na minha vida e na sua vida, ele vai prover, porque ele é fiel. Não entre nessa loucura do mundo de incutir na cabeça das pessoas que você vai ser feliz se você tiver mais coisas. A gente precisa delas? Sim. Quem não gosta de coisa boa? Todos nós gostamos. Mas creia na provisão do Senhor. Descanse nele. E obedeça ao Eterno, porque Ele é fiel. Deve chamar a minha e a sua atenção, quando Jesus ensinando isso a seus discípulos, diz que quem tem essa dinâmica de vida, de focar nas coisas, são os pagãos. Verso 32. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Somente aqueles que não conhecem a Deus. Somente aqueles que ainda não experimentaram o poder de Deus. O que é que a gente tem vivido, irmãos? É a pura bondade de Deus, é a mão estendida do Eterno, é a provisão do Senhor, fazendo todas as coisas. Vale a pena ser fiel ao nosso Deus. Agora aprenda uma coisa, como já disse A.W. Tozer, quem decidir nessa vida andar realmente em intimidade com Deus, Deus vai fazer uma coisa. Aqueles que querem ser discípulos, aqueles que querem ser pessoas íntimas do Senhor, A.W. Tozer disse assim: Deus fará, de uma forma ou de outra, que eu e você venhamos a desapegar das coisas desse mundo. De alguma forma Ele vai fazer. Pode fazer da maneira fácil, se for possível, ou da maneira difícil, se for necessário. Mas Ele ensina. A quem realmente quer andar com Deus, Ele ensina a viver nesse mundo desapegado. Você tem as coisas, mas as coisas não lhe têm. O dinheiro é seu servo, não seu Senhor. A gente sabe de forma muito nítida que chegamos sem nada e partimos, caixão não tem gaveta, não leva nada. E nesse curto espaço de tempo chamado vida, entre chegar e partir, Deus confia algumas coisas a mim e a você. Aí às vezes a gente, não é meu nem seu não, nós somos mordomos. Você cresceu na vida, aí você acha que você não é, você está. Eu estou. Sabe o que é que a gente precisa para ver amanhã? Que a misericórdia dele se renove na minha e na sua vida. Se não, acabou. Quem quer andar com Deus precisa ser tratado dessa forma para desapegar. Desapegar. Lembra de Jó? O Senhor me deu. O Senhor, como é que o Senhor faz isso, Senhor, comigo? Quer isso? É isso que Ele fez?
o Senhor me deu, o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele dá, ele tira, ele levanta, ele derruba, ele pode lançar na sepultura e dela tirar. Ele é Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Mas voltemos a Demas. Há quem diga que Demas foi seduzido pelo mundo, por amar ao dinheiro. O verbo que Paulo utiliza para falar a Timóteo da apostasia de Demas, não fala de uma separação geográfica apenas. Fala de uma divisão, de uma separação espiritual. Em um dado momento da sua vida, preste atenção nisso. Porque não é da noite por dia, não é do nada. Não é. E eu estou aqui nessa noite para, em amor, lhe exortar, porque eu tenho sido exortado, a não apertar no automático e seguir. Esse lugar aqui é a olaria de Deus na minha e na sua vida. E se tiver qualquer rachadura na minha e na sua vida, que tenhamos a coragem de dizer, pode quebrar, Senhor, e fazer um vaso novo, porque eu quero ser vaso de honra nas tuas mãos. Você quer ser vaso de honra nas mãos do Senhor? É isso que a gente tem que fazer. Em um dado momento de sua vida, o interesse de Demas pela obra de Deus começou a diminuir de forma acentuada. Talvez não conseguia mais acompanhar o pique do apóstolo Paulo. Talvez, quem sabe, pensou que ele era doido. Rapaz, vai morrer por isso. Será que vale a pena mesmo? Demas perdeu a vibração pelas coisas que faziam Paulo vibrar. Paulo representa a vida entregue e crucificada. É símbolo vivo do compromisso com Deus e com a sua obra até o fim. Já chegou o tempo, viu, irmão? Já chegou o tempo que dizer que menino é menino e menina é menina já gera problema, irmão. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. Chegou a hora de separar a multidão de discípulo. Porque um preço vai ter que ser pago. Vai ter que ser pago. E a verdade não pode ser suavizada. Ela não pode ser expressa com ignorância. Amém? Mas ela não pode ser modificada. A verdade é a verdade. E ela tem que ser pregada. Doa a quem doer. Porque o evangelho não pode ser adulterado. O que foi que fez Paulo na sua vida? Foi alguém que se deixou gastar pelas pessoas. Ele diz nas suas epístolas, Paulo foi alguém que se comprometeu com a obra de Deus a ponto de sentir dores de parto. Ele trazia no seu corpo, dizia, ninguém me importune, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Eu não caminhei de qualquer forma com Deus, nem fiz a obra dele de qualquer jeito. Como é que está a nossa vida? Demas, que era cooperador, olhando tudo aquilo, deve ter achado em algum momento que essa intensidade com a qual Paulo vivia não valesse a pena, que podia ser exagero, que não precisava ser assim. E foi assim, não do nada, mas numa crescente, que Demas deserta, abandona a fé, não seguia mais pela palavra. É assim que as pessoas se desviam. É assim que as pessoas se afastam do Senhor. Vai diminuindo o ritmo, vai ponderando, vai colocando o pé no chão, se afastando de Cristo. E o próprio Cristo nos adverte: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Demas deixou de amar a obra de Deus e passou a amar a si mesmo. Amando a si mesmo, apaixonou-se pelo estilo de vida da sociedade em que estava inserido. E foi engolido por seus valores e por seus ideais. Onde estaria Demas nos dias de hoje? Será que Demas estaria sentado em alguma igreja ouvindo vários sermões? Será que Demas estaria ensinando numa escola bíblica dominical? Será que Demas estaria num púlpito ministrando louvor? Será que Demas poderia ser um diácono? Será que Demas poderia ser um pastor? Se em algum momento perdermos a paixão pelo evangelho, se destronarmos Cristo da nossa vida, não tem outra. Porque a Bíblia nos adverte quando diz que um abismo sempre puxa outro. Querido, não sou teu juiz.
Eu estou pregando para você o que Deus ministrou no meu coração. Não sou melhor do que você, mas eu quero ser fiel ao que Deus mandou fazer nessa noite e nesse lugar. Não diga nada para ninguém, só você e Deus. Se hoje para você já não faz mais diferença ler a Bíblia ou não, se você não ama a palavra de Deus, como se relacionar com Deus da palavra? Não tem como. Não tem como. Se hoje já não faz diferença ler a Bíblia ou não, se o ato de congregar com os irmãos se tornou apenas uma rotina, a oração apenas uma tarefa a ser cumprida, cuidado, muito cuidado, porque Demas pode estar nascendo. O fogo não pode ser apagado. E é como o Senhor disse lá: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Onde estava Maria? Onde estava Maria? Aonde? Aos pés do... Onde é que você está? Onde é que eu estou? Onde é que o Senhor está na nossa vida? Cuidado, irmão. Não é do nada. E aí me permita fazer o que Deus manda. O mesmo texto que usei de manhã. Jesus fala que é um sério problema que precisa ser resolvido, não é nos descrentes. Jesus vai falar da igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, e ele vai dizer o seguinte, porque ele é o dono da igreja: ó, eu consigo representar para você, você consegue representar para mim, mas ninguém representa para Deus. Ele olha a IBK nessa noite e ele conhece a mim e a você sem nenhuma reserva. Ele conhece tudo, ele sabe de todas as coisas. E é esse relacionamento íntimo que me faz ter uma vida autêntica, porque os olhos do Eterno me veem em qualquer lugar. Não me sentirei freado por causa do irmão ou da irmã, porque os olhos dele já estão sobre mim. Agora, se eu não tenho essa consciência, eu vivo uma vida dúbia. Eu sou uma pessoa aqui e outra pessoa para depois daquela porta. O que é que você está fazendo com a sua vida? O Senhor chega para a igreja de Éfeso e vai dizer o seguinte: eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês já não me servem como me serviam. Vocês já não mais me buscam como me buscavam. Estuda em casa. A igreja de Éfeso, uma igreja centrada na palavra, uma igreja que sabia discernir quem pregava a heresia, uma igreja que não aceitava a seita dos nicolaítas, uma igreja centrada na palavra, mas estava caída. Porque o amor, o primeiro amor, já não gerava mais resultados. E não comente isso aqui, tá? Porque normalmente nos crentes mais antigos, quando fala, ele está no primeiro amor, sempre se reporta ao recém-convertido. Querido, primeiro amor, eu e você temos que viver todos os dias. Nós servimos a um Deus que faz novas todas as coisas. Não se exima da sua responsabilidade quando se fala sobre o primeiro amor, achando que esse é um assunto pertinente a novos convertidos. De maneira nenhuma. O amor, ele deve sim amadurecer, mas ele não pode perder a sua intensidade. Não tem erro no que Deus fala. E que você ouça Deus falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Ele está chegando para a igreja de Éfeso e está dizendo: vocês abandonaram o primeiro amor, vocês deixaram ele ir embora, vocês relaxaram, vocês pararam. O que é o primeiro amor, irmão? É aquela dedicação a Cristo, fervorosa, pessoal, desinibida, empolgada e que naturalmente se mostra para todos. Cristo te salvou, querido, Ele te livrou do inferno, o sangue de Jesus nos justificou. Isso deve mover a nossa vida, aonde estivermos. Devemos falar desse amor, preocupado com as vidas. O amor conjugal, ele amadurece, sim ou não? Sim ou não? Mas se você achar que amadurecer é cair na rotina, ele apodreceu.
Porque o amor conjugal, ele amadurece. E quando ele amadurece, ele fica profundo e rico. O amadurecimento não significa ter que viver uma rotina. Deus é Deus que faz novas todas as coisas, irmãos. Está lá em Apocalipse capítulo 21. Eis que faço novas todas as... Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isaías 43, 18, 19. Eis que faço uma coisa nova e ela já está saindo à luz. Vocês não a reconhecem? Eu vou abrir um caminho no deserto, riachos no ermo. Ô irmão, Isaías são 700 anos antes de Cristo. Quando o profeta está dizendo que vai abrir um caminho no deserto, não havia tecnologia na época para isso. Ele está falando de algo inimaginável. Não se entregue ao marasmo, achando que é normal viver uma vida de qualquer jeito na presença de Deus. Não se entregue ao fatalismo de Demas. Olha a palavra do Senhor em Apocalipse 2:5. Lembra-te. É um exercício que eu faço, que você tem que fazer. Lembre-se aonde e quando as coisas começaram a mudar. Posso não aumentar a voz aqui, senão ela vai embora. Quero agradecer a doutora Sheila, que tem nos abençoado aí, porque a garganta está queimando aqui. Mas a gente vai terminar em nome de Jesus. Lembra-te. Para pensar. Quando foi que as coisas começaram a esfriar? Não viver mais na mesma intensidade. Eu não vou te encorajar nesse lugar a ser um crente domingueiro, nem mim só nas quartas. Você tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem que ser alguém realmente dominado, dirigido pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Sabe o que me chama a atenção? Por isso eu estou ministrando isso a você. Quando a gente estuda Apocalipse e a gente vai ver a igreja de Éfeso, irmãos, os crentes de Éfeso tinham caído, tinham abandonado o primeiro amor, apesar de serem uma igreja atenta e centrada na palavra. Tinham caído, mesmo quando continuavam a defender as verdades de Deus. Tinham caído, leia Apocalipse capítulo 2, apesar das suas obras. Deus disse: eu conheço a tua obra, eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança, mas eu conheço você por dentro como ninguém conhece. Você já não me serve mais como servia antes. É o dono da igreja falando. É o dono. Para ele nada fica oculto. E isso para mim e para você não deve gerar medo não. Isso é uma bênção. Porque a gente só tem uma opção de vida. É transparência total. Autenticidade. Quando uma pessoa vive uma vida dupla, ela não teve uma experiência ainda real com Cristo. Quando ela tem, ela é a mesma pessoa com suas virtudes e defeitos em qualquer lugar. Porque o Senhor lhe transformou. E sabe o que é que eu aprendo aqui? É preciso querer voltar, irmãos. E para voltar, é preciso se arrepender. E arrependimento não é mera emoção. Arrependimento é decisão. O que foi que o filho pródigo fez? O filho pródigo não só se lembrou da casa do seu pai. O filho pródigo se pôs a caminho e voltou. E quando voltou, o pai estava lá lhe esperando. Que o Espírito de Deus faça essa obra na minha e na sua vida, bem? O que é que ele disse que eles não viviam mais? Eles tinham deixado o primeiro? Vê se concorda comigo. Uma esposa pode ser fiel ao seu esposo sem amá-lo. Pode ou não pode? Pode. Ela pode perfeitamente cumprir todos os seus deveres para com seu esposo sem que a motivação seja o amor. Pode ser. Sem amor a Deus, o nosso conhecimento de Deus, da sua palavra, não tem valor algum. E na sua vida com Deus, considere o seguinte: Deus está mais interessado na sua relação com Ele do que naquilo que você faz para Ele. Ele está mais interessado em ter você por inteiro, alma, corpo e espírito. Ele quer olhar para você e ver: este
É o meu filho em quem eu tenho prazer. É falho, mas eu sei que ele me ama. É falha, mas eu sei que ela me ama. Sabe o que ele quer? O nosso amor. O nosso amor. Amá-lo acima de tudo. Amá-lo acima de todos. A preocupação primeira da nossa existência, fazer a vontade de Deus. E eu quero encerrar lendo o texto de 1 João capítulo 2, versos de 15 a 17. Bota aí, por favor, Antônio. Você achou? Quer dizer, está na tela. É o hábito. O que é que diz a palavra? Não amem um, nem o que nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está. Você sabe o que é isso? Não se iluda. Ou você obedece a Deus, ou você vive de acordo com o mundo. As duas coisas ao mesmo tempo, impossível. Pare de se iludir. A dracma estava perdida dentro da casa. Dentro da casa. O Evangelho nos chama de maneira urgente a uma decisão. Ou é, ou não é. Não existe coluna do meio. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia. A advertência vem: não amem o mundo. Qual a advertência para a igreja de Éfeso? Vocês deixaram de me amar. E a palavra está dizendo: não amem o mundo, nem o que nele há. Porque quando alguém ama o mundo, não ama o Pai. E Tiago vai ser mais incisivo quando ele diz assim: quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Porque o Evangelho não é para massagear o ego, não, irmão. O Evangelho é para confronto. E para gerar, sabe o que? Conversão. Metanoia. Mudança de mente. Não sou eu, é a palavra. Não amem o mundo nem o que nele há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça vão passar. Mas aquele que fizer a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. Eu encerro. O amor pelo mundo começa dentro da alma. O amor pelo mundo que gera o esfriamento e a apostasia é discreto. Nem sempre imediatamente fica evidente para os outros. E quando esse processo se inicia, o pecado não aflige mais. O amor por Cristo se esfria. O entusiasmo de ser igreja, porque minha preocupação não é com frequência, é ser igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus. O desejo de ser e o entusiasmo de ser igreja diminui. Foi o que aconteceu com Demas, que tinha tanto amor por Cristo, mas tornou-se um escravo do pecado. E assim, infelizmente, foi a história dele. Começou como um seguidor, como um cooperador, mas terminou como um desertor. Para Demas, tem mais jeito não, irmão. Após a morte, segue o juízo. Para mim e para você tem. Para mim e para você tem. E o que eu vim fazer aqui nessa noite foi só te propor essa reflexão. O amor por Cristo está crescente? Você consegue viver vários dias sem ler a Bíblia? Como é que está a tua vida? Queria que você fechasse os olhos e se colocasse em oração diante daquele que te conhece em sua essência.